Salmo 103, um convite à adoração, parte 1. Olá, mais uma vez nós queremos estudar a Palavra de Deus juntos. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 103. De posse então da Bíblia, vamos ler o Salmo 103 e aí depois nós vamos expor o texto. O texto diz assim: bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tão pouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Eu quero estudar com você nesse momento este salmo que é um convite de Davi à adoração. E eu queria que nesse momento você orasse comigo antes de nós entrarmos na exposição do texto. Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Nós estamos diante do Senhor, necessitados, Deus, de entender mais a respeito da adoração. Sê com cada um de nós, Deus, fala ao nosso coração. E que saiamos desse momento aqui, Deus, com uma convicção maior de como devemos ser gratos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Toma esse tempo nas tuas mãos, é o que eu peço, e eu agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. O Salmo 103 é um bom exemplo de como o culto público acontecia à época de Davi. Um dos hábitos que eles tinham era o de incorporar testemunhos pessoais ao culto público. Este salmo possui uma divisão que mantive bem simples, de forma que nós seremos capazes de observar uma progressão na maneira como a adoração é feita. Essa progressão é semelhante a um solista que inicia um cântico sozinho, os versículos 1 a 5 do salmo, que num segundo momento convida um coral para participar de um coro com ele, versículos 6 a 18. E por fim, ele encerra este cântico de louvor convidando toda a congregação para cantar o louvor ao Deus Supremo, versículos 19 a 22. Salmo 103 é um salmo com o qual qualquer ser humano resgatado por Cristo pode se identificar, pois as experiências particulares do salmista são semelhantes à de toda aquela pessoa transformada por Cristo. E nós veremos isso mais especificamente nos versículos 3 a 5 a seguir. Esse salmo faz parte de um conjunto de salmos de adoração, entre o Salmo 103 e o Salmo 106. Salmo 103 ele vai falar dos benefícios de Deus para com os seus.
O Salmo 104, ele vai falar do cuidado de Deus para com a sua criação. O Salmo 105 vai falar dos atos maravilhosos de Deus em prol do povo de Israel. E o Salmo 106 vai falar da longanimidade de Deus em meio à rebeldia do povo. Esses salmos, então, eles encerram o quarto livro dos Salmos. Mas voltando a falar especificamente do Salmo 103, ele é um salmo bastante particular, porque é um salmo que não traz um único pedido sequer. Todo o conteúdo desse salmo é um conteúdo de gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor. O termo-chave que mais aparece nesse salmo, e eu poderia dizer então que é o termo que dita o rumo, a tônica desse salmo, é o termo barak. E esse termo significa adorar de joelhos prostrados. Ele é traduzido na sua Bíblia e na minha Bíblia por bendize, ou então por bendiga. E ele aparece 6 vezes no original e 7 vezes no português. 2 vezes no versículo 1, depois no versículo 2, nos versículos 20, 21 e depois mais 2 vezes no último versículo do Salmo. E esse tema de adoração, ele é bastante atual e propício para os dias atuais, quanto era na época de Davi. Porque adorar a Deus diz respeito a 4 coisas. Em primeiro lugar, a pregar as boas novas de Deus para a nossa própria alma. Em segundo lugar, a focarmos exclusivamente os nossos pensamentos nas coisas de Deus e nos seus benefícios. Em terceiro lugar, a ouvirmos a Deus e não ao nosso próprio coração. E em quarto e último lugar, a adoração diz respeito a nos colocarmos na posição adequada como criaturas, que nós somos, e colocarmos a Deus na posição sublime e merecida dele como Criador de todas as coisas. Por fim, antes de nós entrarmos na exposição do Salmo, uma última informação diz respeito à abrangência desse Salmo. Ele é tanto um salmo pessoal quanto é um salmo universal. Embora o testemunho do salmista seja individual, o tema da sua adoração diz respeito a todo aquele que é resgatado por Cristo. E diante daquilo que o Senhor fez, faz e é, toda a criação, todo o universo deve e precisa adorá-lo. Para você ter ideia, os termos tudo e todos aparecem 9 vezes nesse salmo. Nos versículos 1 a 3, depois no versículo 6, 19, 20, 21 e 22. A adoração a Deus, então, embora seja algo muito particular, ela se aplica a todo o nosso ser e a toda a criação. Pois ninguém se encontra numa posição tão elevada quanto a posição do Criador. E conforme o apóstolo Paulo diz, até mesmo aqueles que não temem ao Senhor irão um dia dobrar os seus joelhos perante Ele em adoração. Justamente porque Ele é total e exclusivamente digno desse louvor. A autoria desse salmo ela é bastante óbvia, é um salmo de Davi. E com relação à data desse salmo, há uma coisa interessante. Charles Spurgeon vai dizer assim: nós devemos atribuir o salmo aos últimos anos de vida, quando Davi possuía um senso de preciosidade do perdão por conta de uma percepção maior do seu pecado do que quando era mais jovem. Sua compreensão da fragilidade da vida indica anos mais avançados. Ou seja, à medida que a nossa vida passa, a nossa compreensão do perdão imenso de Deus deve aumentar e nos transformar em seres mais gratos. Queremos ver então agora esse salmo de gratidão pela misericórdia de Deus, que expressa confiança nas promessas de Deus, de que o Deus eterno não vai falhar. Então olhe comigo para o primeiro versículo. O salmo, então, ele se inicia e termina da mesma maneira, com uma convocação. Davi vai dizer, bendiga o Senhor a minha alma. E no versículo 1b, a segunda parte, ele vai dizer, bendiga o Senhor todo o meu ser. Essa convocação, ela possui um único alvo, que é o próprio Deus, e um único verbo, que é o verbo bendizer. Embora outras pessoas e coisas entrarão posteriormente nessa convocação, o que não muda são o verbo e o alvo desse verbo, bendizer ao Senhor. E conforme nós vimos na introdução, o termo barak diz respeito a uma adoração com joelhos prostrados.
ou seja, uma atitude de humilhação física visível. É interessante nós observarmos que este verbo barak, ele contrasta muito com o que vemos em alguns cultos e celebrações de hoje. As pessoas, elas confundem muitas vezes a ousadia referente ao sacrifício de Cristo, mencionado lá em Hebreus, para fazer algo que é irreverente, algo que é preguiçoso e algo que é desrespeitoso a Deus. Eu não creio que o termo barak aqui esteja ordenando que você e eu devemos fisicamente nos prostrar diante do Senhor. Mas eu entendo que é uma convocação para um coração contrito e quebrantado diante de um Deus que é santo e justo. E é assim que o salmista se aproxima do Senhor. Então, nós temos aqui no versículo 1 uma convocação pessoal. O salmista encorajando a si mesmo a adorar ao Senhor e a expressar isso de maneira clara. O salmista fala consigo mesmo e há visivelmente uma progressão aqui nesse versículo. Ele parte de bendize o Senhor a minha alma para bendize o Senhor todo o meu ser. A menção de alma mostra que o salmista entendia, pelo menos parcialmente, que a adoração não era algo apenas externo, ou seja, cânticos e orações, mas envolvia também um coração que era grato. O salmista convoca absolutamente tudo que existe nele para que se foque no Senhor e seja grato por tudo que o Senhor tem permitido e concedido à sua vida. O salmista deseja que nada em seu ser deixe de reconhecer quem Deus é e o que ele faz. Ou seja, foco total nas coisas de Deus, sem qualquer distração. É interessante observarmos aqui que Davi é quem convoca o seu próprio ser a louvar a Deus. Trata-se de um ato da vontade de Davi, certamente capacitado e impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós colhemos o que cultivamos em nosso coração. E aqui Davi deseja cultivar a gratidão pelo que Deus tem proporcionado a ele. Observe o versículo 2. O início desse versículo é idêntico ao versículo anterior. Ele diz, bendiga o Senhor a minha alma. Novamente, o salmista quer dizer, prostre-se a minha alma diante do meu Senhor. A segunda parte do versículo é bastante interessante. O salmista irá acrescentar uma palavra de cautela, uma palavra de advertência ao próprio coração dele em relação à adoração ao Senhor. Ele diz assim, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. A prática de louvor sugerida por Davi nesse salmo diz respeito ao agradecimento específico ao Senhor, à memória cuidadosa para não se esquecer daquilo que é mais precioso. Há aqui, então, uma convocação para nós pararmos e centralizarmos o nosso pensamento naquilo que é eterno. O salmista convoca o seu ser a puxar da memória todos os registros de bênçãos dadas por Deus a ele. O salmista convoca a sua alma a parar, a pensar e a relembrar as coisas que Deus tem feito por ele. Trata-se então de uma disciplina pessoal de registrar os feitos de Deus. Eu sei que nós vivemos num ambiente imediatista, no qual não temos tempo a perder, ou mesmo não tenho tempo para nada. Ou que tudo é acelerado e eu não tenho como e nem posso parar para nada. Mas é exatamente apenas quando nós paramos para pensar e avaliar toda a bondade e o amor de Deus para conosco que nós realmente não perdemos tempo. Meditar no que o Senhor é e faz é uma disciplina vital para uma adoração correta. Portanto, o salmista inicia de maneira precisa e convoca aqueles que lhe ouvem a fazer a mesma coisa. E este meditar era uma prática de Davi, conforme ele mesmo coloca em outros salmos. Para mencionar apenas o Salmo 119 como um exemplo, Davi faz inúmeras referências ao cuidado que ele tem na disciplina da meditação sobre as coisas de Deus. Numa pesquisa rápida, nós podemos ver inúmeros versículos que tratam do assunto. Eu vou citar alguns para vocês. Versículos 15, 23, 27, 28, 48, 78, 95, 97, 99, 120, 128 e 148. Davi era alguém que temia tanto a Deus, porque ele o conhecia, estudava e meditava.
O nosso coração tende a se esquecer rapidamente dos inúmeros benefícios que recebemos do Senhor. Isso nos torna pessoas ingratas e insensíveis à bondade constante do Senhor para conosco. Por esse motivo, uma convocação a lembrarmos do que Deus fez é tão importante. Além disso, a gratidão flui naturalmente de um coração que considera e relembra os feitos do Senhor. Eu penso nas palavras de Jesus lá em Mateus 12:34, quando ele disse que a nossa boca vai falar do que se encontra dentro do nosso coração. Como é agradável nós estarmos ao lado de alguém que é grato. E como é incômodo estar ao lado de alguém que é incapaz de perceber e reconhecer o cuidado de Deus para com a sua vida. Observe comigo agora os versículos 3 a 5. Nesses próximos 3 versículos, então, uma série de 5 motivos pessoais de gratidão enchem o coração do salmista e são prova evidente da bondade e do amor de Deus para com ele. Ele vai falar como a graça de Deus é manifestada na sua vida. Trata-se do que ele fala no versículo 2, bênçãos ou benefícios. Agora um pequeno registro antes de nós falarmos dessas bênçãos que Davi vai mencionar. É que nessa lista de Davi aí no Salmo 103, ela não é uma lista exaustiva, mas exclusivamente aqueles benefícios que o Espírito Santo quis revelar ao autor nesse salmo. Essas 5 menções de bênçãos vindas do Senhor aqui tocam 5 aspectos muito importantes da vida humana. São eles o perdão dos pecados, a saúde, a proteção, bondade e compaixão e a provisão do nosso Deus. O texto diz o seguinte, versículos 3 a 5. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. É Ele que perdoa todos os seus pecados, é a primeira afirmação de Davi. O primeiro item, então, pelo qual o salmista é grato é o perdão dos seus pecados. E, de fato, essa lista não poderia ser iniciada nem pelo salmista, nem por qualquer um de nós de uma maneira mais apropriada. Pois de todas as necessidades do homem, nenhuma é tão evidente e tão gigantesca quanto a necessidade do perdão pleno dos pecados. O perdão dos pecados é o maior dos benefícios dados por Deus. Charles Spurgeon vai dizer assim, se até mesmo a menor partícula de iniquidade em pensamento, palavra ou ação não fosse perdoada, ficaríamos imensamente distantes de Deus, plenamente inadequados para o céu, totalmente expostos ao inferno, como se todo o peso do nosso pecado ainda estivesse sobre nós. A expressão aqui nesse versículo 3, ela é bastante clara. Davi vai dizer, é Ele que perdoa todos os seus pecados. Agostinho de Hipona disse certa vez, os benefícios de Deus não estarão diante dos nossos olhos, até que os nossos pecados também estejam diante dos nossos olhos. Uma mente que se esquece, ou seja, do seu próprio pecado, da sua pecaminosidade, ela dificilmente se lembrará do perdão de Deus. E isso é algo muito sério. Infelizmente, o rei Davi é conhecido, entre outras coisas, pelo assassinato de Urias após adulterar com Batseba. Mas a certeza do salmista é plena. Deus perdoa todos os seus pecados. Nenhum tópico da vida humana é mais apropriado para um hino ou para um cântico de louvor do que o perdão dos pecados. Não é sem motivo que os salmos são preenchidos, são repletos de menções ao perdão dos pecados. Por exemplo, Salmo 25:11, Salmo 25:18, Salmo 32:1, Salmo 51:9, Salmo 85:2, Salmo 86:5 e a lista é enorme. Não diferente disso, fora dos Salmos, a Bíblia toda diz respeito ao resgate daquele que crê no sangue precioso de Jesus Cristo. Por exemplo, se você quiser olhar mais para frente, em Apocalipse capítulo 5, você vai ver um cântico de louvor ao Cordeiro, ou seja, aquele que nos resgatou, pagou o preço pelo nosso pecado. Davi ficou reconhecido por ser aquele rei que mandou assassinar um dos seus súditos fiéis,
que era casado com uma mulher que ele cobiçou e com quem ele adulterou. Então a história de um homem desde cedo conhecido e retratado como alguém temente ao Senhor, se você se lembrar na época em que ele compunha salmos e também que ele pastoreava as ovelhas do seu pai Jessé, essa história ficou manchada por conta dos seus crimes, por conta dos seus pecados. Já idoso, então, Davi, agora compondo o Salmo 103, ele pode olhar para trás e agradecer ao Senhor pelo perdão pleno dos seus pecados. O perdão de todos os seus pecados. É interessante que perdoar os pecados é uma característica de Deus. Davi está, então, não apenas agradecendo pelo benefício do perdão pleno, mas exaltando ao Senhor com a sua gratidão. Perdão esse que não é devido por Deus a ninguém, mas que é fruto da tão grande misericórdia dele para conosco. Agora, uma nota importante antes de nós irmos para o segundo item. Com relação a esse item do perdão, é que uma vez que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, como o texto diz, nós somos convocados por Deus a sermos igualmente perdoadores dos outros. A ordem de Deus é, de alguém perdoado, você se torna alguém perdoador. Então, por causa desse perdão dado por Deus, o salmista diz, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. A segunda parte do versículo 3 diz assim, é Ele que cura todas as suas doenças. Há aqui uma diversidade de opiniões entre os comentaristas. Será que Davi estava dando um testemunho pessoal sobre uma cura pela qual ele passou? Será que isso se trata de um paralelo com o termo pecados aí da primeira parte do versículo 3? Ou será que isso é uma promessa de que Deus irá curar todas as suas doenças? Claramente, com exceção dessa terceira opção, as duas primeiras, tanto do testemunho pessoal quanto do paralelo com o pecado, são perfeitamente possíveis. Várias são as situações em que Davi relata nos Salmos passar por problemas de ordem física. Por exemplo, no Salmo 6, versículo 2, ele diz assim, misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. No Salmo 38, a partir do versículo 5, ele vai dizer assim, minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Versículo 7, estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Versículo 10. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Outro exemplo é o Salmo 41, versículo 8. Davi vai dizer, uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. É possível, então, que nós devamos entender literalmente isso como um testemunho pessoal de Davi, de que Deus o curou. Entretanto, o paralelo com pecados também faz muito sentido. Uma vez que também nos Salmos Davi menciona a sua debilidade física por conta de um pecado escondido. Por exemplo, lá no Salmo 32, versículos 3 e 4, nós vemos Deus pesando a sua mão sobre Davi de maneira física por conta do pecado não confessado dele. O texto diz assim, enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. A minha preferência pessoal, então, é pelas duas possibilidades. A do testemunho do livramento, como também de uma morte prematura, e a do paralelo. O pleno perdão de Deus, então, é uma evidência de que a aflição pela qual Davi passava, inclusive física, ela se foi. E por esse motivo, então, novamente, o salmista pode dizer, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Agora no versículo 4 nós temos o terceiro elemento pelo qual ele é grato. O texto diz assim, é ele que resgata a sua vida da sepultura. Esta é mais uma informação que complementa o versículo anterior. Davi está testemunhando aqui de situações em que Deus o livrou de uma morte prematura, que poupou a sua vida em situações de extremo perigo. Certo comentarista disse assim, quando a doença parece ser mortal, ou quando o perigo ameaçador vem do inimigo, Deus entra na situação e redime o homem.
No Salmo 56:13, Davi diz assim: pois me livraste da morte e os meus pés tropeçaram, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. O Salmo 116, versículo 8 diz assim: pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Um elemento que é bastante interessante aqui é a perspectiva eterna da situação. O resgate não apenas da sepultura temporal, mas também da eterna. O comentarista F.F. Bruce, ele vai comentar que o tempo é uma indicação de uma possível e temível possibilidade na vida futura. O Salmo 49, versículos 7 a 9, depois 13 a 15, diz assim: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Versículo 13: este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. O comentarista então conclui: acerca do termo redimir, Deus então age como um resgatador que assume responsabilidade por todas as nossas necessidades. Isso parece nos direcionar para uma questão eterna, mais uma vez, na qual o nosso resgatador, Jesus Cristo, assumiu o preço que era nosso, para que nós tivéssemos o resgate eterno. Deus é o nosso redentor, não apenas da morte eterna, mas dos perigos dessa vida também. E por isso nós o glorificamos. E por isso o salmista vai dizer: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. O quarto item mencionado por Davi, é no final do versículo 4, ele diz assim: é ele que o coroa de bondade e compaixão. Davi aqui usa uma metáfora para falar que Deus reveste o salmista de bondade e de compaixão. O salmista aqui está atribuindo bondade e compaixão exclusivamente ao Senhor. Ou seja, Deus é a fonte da bondade e a fonte da compaixão. Esse primeiro termo, bondade, é o termo hesed do hebraico. Diz respeito ao amor leal de Deus para com a sua aliança, para com o seu povo. O comentarista F.F. Bruce, ele chama esse amor de compromisso, ou seja, um amor que é imutável. Deus é, então, a fonte desse amor abundante e inesgotável, conforme a gente vai ver no versículo 11 na próxima mensagem, que diz assim: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Ele é quem provê isso, é dele que vem essa bondade. O segundo termo é o termo compaixão, ou seja, a ideia da misericórdia, de nós não recebermos aquilo que nós merecemos. Deus não é apenas a fonte da bondade, desse amor imutável, mas também da compaixão. O fato aqui é que tanto a bondade quanto a compaixão são tão abundantes, que Davi os retrata como algo que reveste, que coroa ele por todos os lados, de maneira mais do que suficiente. Ou seja, quando Davi para olhar ao seu redor, ele percebe que a sua vida toda é preenchida pela bondade e pela compaixão de Deus. Da mesma maneira, você e eu precisamos olhar para situações ao nosso redor e perceber tanto a bondade quanto a compaixão de Deus exaustivamente presentes nela. E por causa dessa bondade e por causa dessa compaixão, o salmista novamente diz: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. O quinto item que Davi vai mencionar se encontra no versículo 5, na primeira parte. Ele vai dizer: é ele que enche de bens a sua existência. Novamente, o salmista retrata o Senhor como a fonte de tudo que ele precisa, de perdão, de saúde, de conforto, de bens.
De todos os lados e em todas as situações, o salmista é rodeado pela provisão suficiente de Deus. Davi, sem sombra de dúvidas, foi um rei extremamente bem-sucedido, especialmente em termos militares e financeiros. Sem sombra de dúvida, o Senhor foi a fonte de tudo isso. Aliás, o próprio Davi declarou isso na sua oração final, registrada nas Escrituras. Ele vai dizer lá em 1 Crônicas 29, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. As necessidades do Filho de Deus, elas são supridas. O termo hebraico sabá traz a ideia justamente de satisfação, de plenitude, de suficiência. É interessante nós pararmos para pensar que o homem ele procura satisfação em inúmeras coisas. E o resultado é frustrante quando ele não procura satisfazer as suas necessidades em Deus. Deus é quem nos satisfaz. Um pastor muito querido para mim, o pastor Raul Bilbo, ele me disse certa vez, a sede e a fome da minha alma só podem ser satisfeitas por Deus. Só por Deus. E é justamente por isso que o salmista diz mais uma vez, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. E o versículo 5 termina dizendo, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Possivelmente aqui a interpretação dessa informação complementar, da primeira parte do versículo, diz respeito ao fato de que, em primeiro lugar, a águia é um animal que, mesmo mais velho, ela permanece com vigor, com agilidade e com uma força que parece incansável. Em segundo lugar, a águia é um animal cujo vigor é constante até o final da sua vida. É possível que Davi estivesse estabelecendo um paralelo com relação ao vigor espiritual daquela pessoa que é redimida por Deus. Se existe alguém que é capaz de nos renovar física ou espiritualmente, essa pessoa é justamente o Senhor, a quem Davi adora nesse salmo do começo ao fim. E é por isso que o salmista diz, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Eu quero encerrar essa breve exposição da primeira parte do Salmo 103 com algumas palavras de cautela e uma dica bastante prática. Alguns textos no Novo Testamento, eles claramente nos ordenam a que tenhamos e cultivemos uma vida que é uma vida grata ao Senhor. Efésios 5:20 diz, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E mais uma vez, Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 vai dizer, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, a gratidão nunca é menos do que um dever. E ela é sempre mais do que um dever, mas nunca menos. Quando o homem falha em sua gratidão, ele revela algo acerca da sua visão de Deus. Se nós quisermos ter uma visão apropriada de Deus, nós precisamos refletir por toda a sua graça e bondade para conosco e verbalizar isso. Não apenas para o nosso coração, mas para as pessoas ao nosso redor. Uma dica prática que eu aprendi com relação à adoração, e ela é bastante interessante, eu não me lembro ao certo quem foi o professor que ensinou isso, eu desconfio que tenha sido o pastor Davi Murk, porque ele sempre foi muito bom em ilustrações. Mas a ideia é a sua família pegar um jarro de vidro ou jarro de plástico vazio e ir colocando por meio de pedaços de papéis, tiras de papéis pequenos, registros da bondade de Deus todos os dias. Por exemplo,
No dia 2 de fevereiro, vamos supor, a vovó passou por uma cirurgia e ela foi bem sucedida. Você vai escrever no papel 2 de fevereiro, cirurgia da vovó. E você vai colocar esse papel dentro desse jarro de vidro. Aí no dia 25 de dezembro, de repente, você vai colocar aqui, nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Vai colocar esse papel ali dentro do jarro. Dia 1º de janeiro, o nascimento do nosso primo Daniel, por exemplo. E você vai pegando tiras e tiras e colocando diariamente, alimentando esse jarro com evidências dessa bondade, desse cuidado de Deus para com a sua vida. Para que isso? A ideia é que todos os membros da família participem enchendo esse jarro diariamente, pensando na bondade de Deus. Ou seja, todo mundo participando desse registro da bondade de Deus. Para quê? 2 motivos, eu diria. Primeiro, para você ter uma memória visível da bondade de Deus. E em segundo lugar, e essa é uma dica bastante prática, no momento de desânimo e de tristeza, nós podemos colocar a nossa mão dentro desse jarro, tirar qualquer um desses papéis, ler o papel e lembrar da bondade de Deus no momento específico da nossa vida. Se você quiser começar hoje, o Salmo 103, versículos 3 a 5 já nos fornece pelo menos 5 motivos de gratidão para nós colocarmos nesse jarro de vidro. Perdão dos pecados, versículo 3. O cuidado com a nossa saúde, também versículo 3. A proteção contra o perigo, versículo 4. A plenitude de bondade e de compaixão, também no versículo 4. E a provisão suficiente de Deus, no versículo 5. Que tal nós iniciarmos essa jornada de gratidão com essa ideia? Se nós fizermos isso, eu tenho certeza que nós teremos uma facilidade maior de fazer exatamente o que o salmista faz e que convoca a sua alma a fazer. Versículo 2, a segunda parte, ele diz: não esqueça nenhuma das suas bênçãos.